Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Introdução à Informática. O meu nome é Neto, sou professor da disciplina e essa é a primeira aula do curso, né? A gente está aqui no curso de Introdução à Informática da Spytec e aí a gente vai estar agora se aventurando para o conhecimento básico da informática, né? Então, mesmo você que já tem um conhecimentozinho a mais em informática, eu recomendo demais que você termine, comece esse curso e faça até o fim, porque eu tenho certeza que vai ter bastante informação aqui que vai agregar muito no que você já conhece. E você que está começando a aprender informática agora, seja muito bem-vindo. Você vai ver bastante coisa interessante aqui, coisa que realmente vai somar aí no seu aprendizado no dia a dia. Então essa é a nossa primeira aula, onde a gente vai tratar sobre o histórico dos computadores, né? Nessa aula a gente vai fazer um apanhado aí da história dos computadores, saber como ele surgiu e como é que ele veio parar em nossas mãos hoje em dia, né? E diminuiu a tal ponto que cabe até no nosso bolso os computadores. Então é nessa aula que a gente vai conhecer a história deles e saber como é que ele surgiu. Então vamos lá, os assuntos da aula de hoje, pessoal, são o seguinte: o que a gente vai falar durante a aula: conceito de informática, conceito de computador e computadores ao longo das gerações. Então basicamente é isso que a gente vai estar falando em resumo na aula. Dando ênfase aí no conceito de informática, dando conceito também para computador e falar das gerações dos computadores até chegar nos dias atuais que a gente vive. Então vamos lá, já que a gente está falando de informática, pessoal, nada mais justo aí do que falar o que é informática, né? A gente precisa entender o que é a informática. Então a informática ela é a ciência que estuda o tratamento automático da informação. Como assim? Ela é a ciência que estuda a informação automática. Se você pegar a palavra informática e desmembrar ela, a gente vai ter o quê? Que infor quer dizer informação e mática quer dizer automática. Juntando um com o outro, vai dar justamente informação automática. E faz todo sentido, já que hoje em dia as informações que a gente usa na internet ou quando a gente usa um computador são realmente aí em tempo real, de forma automática. E quando a gente fala de informação, a gente não fala só sobre uma mensagem que você envia para alguém ou uma notícia que você vê. A gente trata como informação qualquer coisa que está no computador. Um arquivo, uma pasta, um documento, uma página que você abre. Tudo isso é tratado como informação. Mas a gente vai aprender mais adiante sobre isso também. A gente vai saber o porquê de tudo é tratado como informação. Mas essa informação que eu estou passando para vocês já é bastante interessante de guardar. Falei em informação várias vezes aí. Beleza. Estamos na era da informação, onde todas as pessoas estão interligadas. Essa era da informação que a gente vive, a gente também pode chamar de era digital, né? Então a gente está aí num momento onde a informação realmente ela é bastante acessível a todas as pessoas, né? E a característica principal que marca essa era da informação é a popularização da internet. Como a internet hoje é bastante acessível por todos, o acesso à informação também é muito rápido. Então o que marca essa era digital, o que marca essa era da informação é justamente a popularização da internet. E essa era da informação ela surge aí na metade do século XX, né? Lá em meados de 1950, 1970. Os computadores pessoais e os microcomputadores, eles são o marco inicial dessa era. A gente daqui a pouco vai estar abordando mais como é que surgiu, mas vocês vão ver aí ao longo da história que a gente vai ver que o que marcou a chegada dessa era foi justamente os computadores pessoais e os microcomputadores. A título de curiosidade, às vezes você pode me perguntar qual foi a era que veio antes da era digital. Foi a era industrial, galera, a era das máquinas, né? Mas isso aí é assunto para as aulas de história. Então, seguindo em frente aqui, a gente entra agora falando mais sobre a era da informação, né? Essa era digital, essa mudança que a gente teve de um período histórico para o outro, do período da era industrial para a era digital, não foi de um dia para o outro, não foi da noite para o dia, não foi uma coisa que começou e terminou assim, de um dia para o outro, não. Então a transição, essa mudança, ela foi gradual, aos poucos, e foi marcada por diferentes fatores, como novos comportamentos por parte das pessoas e também por parte do mercado, né? Por parte das pessoas, pois elas despertaram um maior interesse em ingressar numa universidade, isso logo após os eventos da Segunda Guerra Mundial. E já também por parte do mercado, pois com o surgimento da prensa
foi possível a publicação em grande escala de livros que só no futuro teria efeito, né? Então, se vocês pararem para olhar, enquanto que as pessoas despertaram interesse em se ingressar na universidade, o que consequentemente gerou mais conhecimento para elas, o mercado, com o surgimento da prensa, também lançou em grande escala a publicação de livros, que também gerou mais conhecimento para as pessoas. E esse conhecimento a mais que foi gerado para eles fez com que outros inventores surgissem, né? E novos eletrônicos que no futuro fossem surgindo também. Então, o que marcou também essa era a mudança da era industrial para a era digital foi justamente aí esse interesse por parte das pessoas do mercado de buscar mais conhecimento. E uma vez que eles tiveram esse conhecimento a mais, foi possível aí no futuro depois aparecer novas invenções aí, frutos desse conhecimento que o próprio mercado e as pessoas buscaram, né? E com a era digital temos uma nova forma de trocar informações. E realmente isso é verdade, pois até pouco tempo atrás era impossível pensar que a gente poderia saber o que acontece do outro lado do mundo em tempo real. Por exemplo, as manifestações que ocorrem hoje em dia a nível nacional não era possível há pouco tempo. E hoje, com as redes sociais, qualquer evento desse tipo pode ser marcado entre as pessoas, graças a essa velocidade que a informação tem até chegar no seu destino, né? Então, realmente, com essa era digital aí, houve uma nova forma de trocar informações, e de forma mais automática, de forma mais rápida. Essa era da informação ela surge na metade do século XX, como eu falei agora há pouco, né? Lá em meados de 1950, 1970. Então foi a partir daí que a era da informação, a era digital, surgiu. Vamos falar também, pessoal, sobre o computador, né? Eu falei para vocês sobre o que é informática, mas eu preciso também conceituar para vocês e falar exatamente o que é um computador, né? Qual o conceito de computador. Esse desenho que está aí na tela também é interessante, daqui a pouco eu vou explicar sobre ele, mas isso que está na tela de vocês aí também é um computador. Na verdade, ele foi o primeiro computador inventado e daqui a pouquinho eu vou estar explicando sobre ele. Então, iniciando aqui, falando o que é um computador, o computador ele é uma máquina eletrônica que permite processar dados e realizar cálculos. Então, assim, realmente ele é eletrônico, né? Funciona à base de energia. Para funcionar, ele necessita de um software que fornece dados específicos e necessários para o processamento dos dados. Talvez você ficou sem saber aí o que é software, né? Eu falei de software e tal, mas a gente ainda vai ter uma aula aqui à frente, a gente vai explicar melhor sobre o que é isso. Mas guarda essa informação aí. Para um computador funcionar, realmente, ele precisa de um software mesmo, que vai fornecer dados para ele ali e fazer com que o processamento dos dados siga, né? O computador também, a princípio, eles foram criados apenas para realizar cálculos, né? Diferente de hoje em dia que o computador ele é eletrônico, né? E não só faz cálculos, como faz muita coisa aí além disso. No início ele foi criado só para realizar cálculos. Esse desenho que está aí na tela mesmo aí é um grande exemplo disso, né? Foi o primeiro computador criado, a gente vai falar dele aqui agora para vocês. Então, o primeiro computador que se tem registro é o ábaco. O ábaco ele é o primeiro computador criado, que é justamente esse desenho que vocês estão vendo aí. Ele foi criado na Mesopotâmia há mais de 5.000 anos, muito tempo, né? Onde o registro de quantidades ainda era feito por meio de pedra, graveto, risco na areia. Não tinha uma forma de fazer contagem naquela época. Era realmente utilizado pedras ali para contar, pedaço de pau. Então, essa necessidade de fazer uma contagem fez com que fosse criado um instrumento para realizar cálculos. E esse instrumento foi justamente o ábaco, né? Então, a nível de curiosidade, a palavra cálculo, ela vem do latim, né? Cálculos, que significa pedra pequena. Já fazendo referência mesmo aí a como a contagem era feita antigamente, né? Realmente eram pequenas pedras que eram utilizadas para poder fazer os cálculos, né? Então essa palavra cálculo surgiu daí, desse termo. Ela vem do latim, a palavra cálculos, que significa pedra pequena. E a palavra ábaco, né? Ela vem do grego, ábacos, que significa tábua de cálculos. Esse ábaco ainda é usado hoje em dia. Ele é usado para que as pessoas façam contagem aí, façam simples contas, sem precisar usar a mente, né? Não tem quando a gente faz uma contagem com os dedos ali, quando uma criança está aprendendo a contar, ela costuma usar os dedos.
o ábaco ele serve justamente aí para fazer a vez dos dedos, né? Geralmente são as crianças mesmo que usam o ábaco para poder fazer contagem. Então até hoje ele é utilizado. E ele é considerado sim o primeiro computador da história, já que como a função inicial do computador era calcular, o ábaco que fazia essa vez de calcular foi o primeiro instrumento usado para isso. E aí a gente pode dizer sim que ele foi o primeiro computador também. Outra coisa que a gente pode dizer também que essa foi a geração zero dos computadores, né? Onde o computador estava para surgir, né? Foi a partir do ábaco que houve essa necessidade de criar um no futuro. E a gente pode chamar essa geração de geração zero do computador. Essa é a primeira máquina de calcular. Vocês estão vendo esse desenho aí. E essa máquina de calcular que vocês estão vendo, ela foi criada em 1642 por um rapaz chamado Blaise Pascal, né? Ele realizava aí apenas as operações de adição e subtração. Mas voltando a falar de novo aí sobre a criação dele em 1642, Blaise Pascal, que foi o criador dessa máquina, na época ele só tinha 17 anos e ele fez essa máquina na intenção de ajudar o pai com as finanças de casa, né? Então olha só o que o conhecimento trouxe aí para um rapaz de 17 anos, a ponto dele sozinho criar aí essa máquina de calcular, né? Então você vê que é uma máquina mais avançada, mais complexa, bem maior do que o ábaco, mas ele tem uma ideia parecida também. Essa máquina de início, ela só realizava realmente operações de adição e subtração. Essa máquina de Pascal também, ela já tinha a habilidade de calcular o vai 1, que são aqueles números, os números, né, que são representados por engrenagens. Então essas engrenagens que vocês estão vendo aí representavam os números que ia de 0 até 9. Aí quando a engrenagem passava de 9, ele voltava para o 0 e aí ele movia a uma próxima engrenagem, né, aumentando em 1. Então, como a gente tem, por exemplo, 10 dedos, a gente conta de 0 até 10 aqui. E aí a gente costuma guardar um dedo para fazer a contagem de 10 de novo. Assim era essa máquina de calcular. Quando ele chegava de 0 até 9, ele movia uma engrenagem ali guardada para poder indicar ali que já houve 10 contagens. Ele seguia com essa contagem também. Entrando agora, pessoal, nas gerações dos computadores, né? Como é que eles começaram a surgir de verdade, né? Então vamos falar da primeira geração de computadores, que foi a geração marcada aí pelas válvulas. A válvula é esse desenho que vocês estão vendo aí na tela. E essa primeira geração ela começou em 1946 e foi até 1954, né? Então o primeiro computador eletrônico que se tem registro, o primeiro que realmente é o pai dos computadores, se chama ENIAC. Ele foi lançado em 1946 e ele possuía 18.000 dessas válvulas que você está vendo aí. Enquanto na tela você está vendo uma válvula só desse tamanho todo aí, o ENIAC ele tinha 18.000 dessas válvulas para poder funcionar. O ENIAC também ele tinha um tamanho que ocupava uma sala inteira, né? Então pensa aí num computador que é maior do que uma sala de aula inteira. Assim era o ENIAC, ele tinha um tamanho grande assim. E muitas pessoas operavam, né, uma máquina dessa, porque por ser uma máquina grande, uma pessoa só não dava conta. Então o ENIAC ele foi o primeiro computador eletrônico criado e ele que marcou a primeira geração dos computadores aí, né, onde funcionava ainda a válvula. O ENIAC ele foi criado inicialmente para a guerra, então ele foi criado ali na época da guerra e ele tinha a intenção, né, o objetivo do ENIAC era só calcular a trajetória para armas balísticas, né? Ele calculava a trajetória de mísseis. Então, a princípio, o ENIAC foi criado só para isso. Ele foi criado para fins de guerra nessa intenção. Então, seguindo aqui para a segunda geração dos computadores, a gente já entra aí numa geração que mexe com os transistores, né? Você está vendo aí na tela já o desenho dele. Comparado com a válvula, ele é bem menor. Essa segunda geração, ela vai de 1955 até 1964. E uma coisa, gente, sem esses transistores aí, a gente não ia ter todos os eletrônicos que a gente tem hoje em dia, não. Esse transistor ele foi inventado em 1947, já na intenção de substituir as válvulas, né? Vamos seguir aqui. Os transistores eles possibilitaram todos os equipamentos eletrônicos modernos. Como eu falei agora, sem ele a gente não ia ter os eletrônicos que a gente tem hoje. Então o transistor aí
foi o que deu uma virada de página na nossa vida, né? Então muita coisa que a gente tem hoje de eletrônico sem ser o computador foi graças à invenção do transistor. Ele tinha um tamanho reduzido, comparado aí com a válvula, ele era muito menor, ele gerava menos calor e era mais barato, né? E por ser mais barato, ele começou a ser mais acessível aí pelas pessoas, diferente da válvula que era mais cara. O transistor também, ele possibilitou a redução do tamanho das máquinas. Então assim, pelo fato do transistor ser pequeno, ser menor, foi possível então reduzir o tamanho de uma máquina. Então enquanto que o ENIAC ele ocupava uma sala inteira, porque ele tinha muitas válvulas ali que tinham um tamanho grande também, e outros circuitos que faziam ele funcionar, o transistor, por ser pequeno, a partir daí foi possível diminuir muito o tamanho aí das máquinas. E o fato também dele ser pequeno fez com que elas ficassem mais baratas, né? As máquinas aí ficaram mais baratas porque o custo também do transistor era bem menor. Então o transistor aí foi o maior responsável pelo que a gente tem hoje em dia, né? Então o transistor também aí foi o que mais contribuiu para os outros eletrônicos que a gente tem hoje. Indo para a terceira geração dos computadores, a gente entra na geração dos circuitos integrados, né? Que são os CIs. Essa terceira geração ela vai de 1964 a 1977. Os circuitos integrados são esses que você está vendo na tela aí, pessoal. Tem uma placa aí, tá vendo? Tem vários circuitos integrados, esses quadradinhos pretos aí. Cada qual é um circuito integrado, né? Então você já vê também que comparado com o transistor, ele é ainda menor do que o transistor. E numa placa só ele é tão pequeno que numa placa só você consegue inserir vários deles aí para a máquina funcionar. Esses circuitos integrados eles também são chamados de microchips. E esses microchips, como vocês estão vendo aí, eles eram pequenas placas que possuíam centenas e logo milhares de circuitos em um único componente. Então você já pode imaginar que o fato dele ser menor, consequentemente, acabou fazendo com que as máquinas diminuíssem mais ainda de tamanho. Então essa terceira geração foi marcada justamente pela chegada dos circuitos integrados. Seguindo em frente aqui, a gente entra na quarta geração, onde essa geração foi marcada pelos computadores pessoais, os PCs, né? Essa geração vai de 1977 a 1991. Então, os circuitos integrados foram reduzidos a tal ponto que foi possível reduzir o tamanho das máquinas. Então, como eu falei agora há pouco, como a tendência desses circuitos era diminuir e é ainda diminuir, quanto mais foi diminuído aí o tamanho deles, mais foi possível fazer com que as máquinas também diminuíssem de tamanho, né? Então, com isso aí, nessa geração foi criado o primeiro processador. Ele foi criado por uma empresa que desenvolvia componentes eletrônicos, e esse foi o primeiro processador criado em uma só partilha de circuito integrado. E a empresa que criou esse processador foi justamente a empresa Intel. Todo mundo conhece a Intel, ou pelo menos já ouviu falar. Então foi ela aí que foi a primeira a criar um processador, né? Já nessa geração dos computadores aí. Nessa geração também começou a era dos PCs, né? Então você já pode imaginar aí que pelo fato dos circuitos integrados terem diminuído de tamanho e as máquinas também, nesse caso já foi possível criar um computador que já poderia ser consumido pelas pessoas em suas casas. Porque quanto menor o circuito integrado mais barato ele era também, aí já foi possível já o consumo das pessoas, né? As pessoas já passaram a ter em suas próprias casas aí um computador pessoal, graças aí ao baixo custo que os circuitos integrados possibilitaram, né? Inicialmente com um Altair 8080 da empresa MITS, lançado em 1975, com um processador Intel 8080, que a gente já pode ter a comodidade de ter um PC, né? Nessa época também, nessa geração, surge a Apple com o seu PC, o Apple I. Então o criador da Apple, que se chamava Steve Jobs, ele criou os primeiros computadores pessoais que era possível ser usado em casa pela população. E esse computador que ele criou se chamou Apple II. Foi na segunda versão dos computadores que Steve Jobs criou
que a população já passou a ter em sua própria casa um computador pessoal, né? Então a gente deve muito também a Apple e a Steve Jobs, que deram essa possibilidade aí dos computadores pessoais serem consumidos pelas pessoas com mais facilidade. Os processadores eles passaram a dominar e gerar a criação de novos aparelhos eletrônicos. Então não foi só o computador que foi criado graças ao processador. Muito eletrônico aí, como um celular, qualquer coisa, qualquer aparelho eletrônico que usa um chip, que usa um processador, a gente teve aí a oportunidade de ter também esses eletrônicos em nossas casas, né? A gente está falando de computador porque a aula é voltada para informática, mas muito componente eletrônico aí, muito aparelho eletrônico, graças aos circuitos integrados, aos transistores, ao processador que foi criado, a gente teve bastante coisa nova aí também, que passou a fazer parte aí das casas, né? Seguindo em frente aqui, a gente entra na quinta geração dos computadores, que já é a geração da mobilidade, né? Essa geração ela vai de 1991 até os dias de hoje. Então, se a gente fosse falar em que geração dos computadores a gente poderia dizer aí que a gente está na quinta geração dos computadores. Então, os microchips eles já possuem milhões de circuitos, possibilitando ainda mais a redução do tamanho dos PCs. Então, a gente viu os microchips agora há pouco, os circuitos integrados. Só pelo desenho de agora há pouco a gente já viu que ele era pequeno. Então imagina aí um circuito integrado ainda menor do que aquilo que a gente viu agora há pouco aí. Então essa diminuição fez mais ainda os computadores diminuírem de tamanho. Se já estava num tamanho bom para que as pessoas usassem dentro de casa, foi possível diminuir mais ainda o tamanho do computador. E aí a gente tem aí os smartphones, os tablets, que também são computadores que a gente usa aí, muito menor do que o computador pessoal, que são aqueles computadores de mesa, né? Nessa geração foi feito o lançamento do www, que é o Wide World Web. E com esse lançamento aí do www foi possível acessar hipertexto, hiperlink e navegadores, né? Fazendo a internet ser popularizada de vez. A internet já existia, só que ela era usada só nas universidades. Mas não era aquela internet que a gente conhece hoje, aquela internet que você acessa páginas, que você faz qualquer coisa, não. Era uma internet só para trocar informações, né? Para a base da comunicação. E com o lançamento do www, apareceram os hipertextos, apareceram os hiperlinks, que são as páginas, né? Os hipertextos são as páginas que a gente visualiza. E aí sim os navegadores entraram em ação e a internet, que só era restringida às universidades, passaram a ser usada aí pelas pessoas em casa também. Então, www foi que possibilitou aí essa chegada, essa popularização da internet nessa quinta geração. Nessa geração também foram criados os laptops ou notebooks, né? Já que os CIs, os circuitos integrados, eles diminuíram de tamanho, foi possível fazer o computador pessoal diminuir de tamanho, gerando aí o laptop ou o notebook. Então, nessa geração surgiram os laptops, surgiram os notebooks. Então aí a gente tem essa mobilidade por conta disso. Nessa geração saíram os disquetes e entraram os CDs e DVDs, né? Então o disquete, que era um dispositivo de armazenamento muito usado antes, ele saiu de linha e aí chegou aí os CDs e DVDs para substituir. O disquete ele normalmente tinha uma capacidade de armazenamento muito pouca mesmo. Então a tecnologia foi avançando, os arquivos foram aumentando de tamanho. Então o disquete só não cabia mais as informações que a gente precisava. Então com isso surgiu o CD, surgiu os DVDs, posteriormente surgiu o pendrive, depois surgiu o HD externo. Hoje em dia já tem o armazenamento em nuvem. Então essa forma de armazenar arquivos também foi evoluindo nessa geração, essa quinta geração. Em 2007 foram lançados os smartphones com o primeiro iPhone da Apple. Então foi a partir do ano de 2007 que a gente teve aí o lançamento do primeiro smartphone. Mais uma vez aí a Apple, né, fazendo a sua vez de a nova era chegar aqui pra gente de vez. E aí o primeiro iPhone criado, o primeiro smartphone criado foi o iPhone da Apple, né? Então, a partir de 2007 que foi lançado aí esse smartphone, que só depois com alguns anos depois aí a gente teve acesso mais fácil aí aos smartphones, já que outras empresas também além da Apple
passaram a criar seus próprios smartphones também. Logo veio o sistema Android da Google, né? Então a gente conhece também o sistema operacional Android, é o sistema operacional que funciona nos smartphones. Então isso possibilitou aí já uma concorrência para a Apple, né? Que a Apple usa o Windows Phone como sistema operacional e a Google ela usa o Android como sistema operacional mais acessível para as pessoas. E a tecnologia ela tende a se superar rapidamente. A gente sabe que de hoje para amanhã a tecnologia avança numa velocidade muito grande. Então o desenvolvimento da inteligência artificial, robótica, comunicação mundial em tempo real já é o futuro sonhado nos anos 80. Se a gente viajasse no tempo hoje, lá para os anos 80, e mostrasse a tecnologia que a gente tem agora, com certeza eles iam dizer que realmente a gente vive no futuro que eles sonham. Então, pessoal, essa foi a primeira aula do curso de Introdução à Informática. A aula onde a gente tratou do histórico dos computadores, conheceu a história dos computadores. Nosso curso de introdução acabou de começar, né? Essa foi só a primeira aula. Tem bastante coisa interessante aqui durante o nosso curso. Espero contar com vocês aí até o final desse curso. Tenho certeza que vocês vão sim gostar muito desse curso introdutório. Vai ter muita informação aqui que talvez você ainda não sabia durante as próximas aulas. E é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela paciência. Obrigado pela participação de vocês. A gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e tchau.